O texto que eu tenho para esta manhã diz: o Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus está no meio de ti. E Ele fez o que fez na vida da Vasti, porque Ele estava lá. Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3, verso 17. Eu sou a pastora Elaine, para quem não me conhece. Muito bom estar aqui nesta manhã, ouvindo esse testemunho. Sofonias capítulo 3, apenas o verso 17. O Senhor, teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Glória a Deus, aleluia. Eu penso que é tremendo este verso, porque ele começa a dizer: o Senhor teu Deus. Ele precisa ser teu. Ele precisa ser teu. Tem um cântico muito lindo que ele diz: Jesus é meu. Que segurança, Jesus é meu. Então Deus precisa ser o teu Deus. Mas de repente há pessoas que falam: eu tenho um Deus. Mas aí ele vai adiante, ele diz: o Senhor, o teu Deus. E ele diz: o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E aí já vai começando uma peneira. Que Deus que é? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O nome de Sofonias significa Deus ocultou. Deus escondeu. Deus nos esconde para nos proteger, para nos guardar e também para tratar conosco, como Ele fez com a Vasti. Você, esse Deus, Ele está no meio de ti, Ele está com você e Ele vai cuidar de você, e não importa o tempo que vai levar, mas Ele está ali, ocultando. E às vezes as pessoas nem percebem o que é que você está passando. Não é assim, Vasti? As pessoas nem imaginam o que você está passando. Como aquele cântico que diz: quem vê o crente sorrindo pode até falar que o crente não tem problemas, né? Mas nós somos pessoas, seres humanos, temos desafios no dia a dia, mas o Senhor Deus está conosco e Ele é poderoso. Ele é poderoso, como diz aqui, para te salvar. Ele é poderoso para nos salvar. E Ele se alegra, e aqui está dizendo que Ele se alegra e Ele se cala por amor de nós. Eu fico imaginando assim, se você vai ler um pouquinho sobre a história de Ageu, é isso mesmo que eles dizem, é que o Senhor faz uma transformação na sua vida e você se torna aquele filho tão querido, tão desejado, e Ele se apaixona por você. Deus olha para você com tanto amor que Ele se cala para olhar por você, para te observar e para dizer: Ele é meu, ela é minha. Se cala por amor a você. Você sente isso? Precisamos ter essa certeza que somos amados de Deus a este ponto. Somos amados de Deus. E Ele fica a nos observar. E Ele fica a olhar para as nossas vidas. Porque sabe, queridos, algo que eu quis lembrar aqui foi do que aconteceu conosco quando nós estávamos lá no Éden. Então o texto de Gênesis vai dizer que Deus, Ele pegou e fez um jardim do Éden e Ele colocou o homem ali
porque ele queria ter momentos particulares, ele queria ter uma vida ali com o homem, sabe? Ele queria estar conosco sempre. E conversava, como diz, ele vinha na viração do dia para conversar. Mas então houve um rompimento. Houve um rompimento desse relacionamento em confiança, em amor. E por causa deste rompimento, Deus se viu obrigado a colocar o homem para fora daquele jardim, do lugar de comunhão. E aí, tendo colocado para fora ainda, o texto diz, olha, vamos ainda colocar querubins aqui, porque ele não vai poder mais entrar. Então, desde aquele momento, começa toda uma caminhada para que nós possamos estar com Deus novamente. E, como o Senhor Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver em vós, para estar juntos novamente, para o Senhor estar no nosso meio, com liberdade, com prazer, e nós percebermos e nos alegrarmos disso. Então, houve toda a caminhada até chegarmos aqui, onde estamos hoje. Igreja reunida, louvando a majestade santa, bendizendo o nome de Deus com entendimento, porque Ele fez algo em nós. Porque Ele veio para nós e tirou o que nos separava dEle. Louvado seja Deus. Por isso Ele é o Todo-Poderoso. Por isso Ele é o Todo-Poderoso. Porque nada fica perdido. Nada se perde desde que Ele tem a liberdade de assumir o controle e começa a trabalhar. Não há o que impeça o agir de Deus. Pode passar 3 anos. Pode ser num momento, mas com todo o poder Ele vem e transforma e muda a situação. E sabe o que é melhor? Ele não vai mudar só a situação, Ele quer mudar a nós. Então Ele é poderoso para salvar e para se regozijar sobre nós, e algumas traduções diz para nos renovar em alegria, ou seja, fazer tudo novo. Ele não vai só mudar a situação, Ele vai fazer você diferente. E aí te colocar numa postura e numa posição que você diz, se você está passando por esse problema, eu vou orar por você. Eu posso orar por você. E o Deus que me curou, o Deus que me transformou, vai transformar a você também. Então Ele não só muda a situação, Ele muda você. Ele muda a nós. Por isso Ele é todo poderoso. E quando Ele diz, Ele é todo poderoso, todo poderoso, em hebraico significa o El Gibor, significa aquele que veio para vencer. Deus veio nas nossas vidas para vencer e para ser o vencedor. E aí vai depender de nós queremos buscar a Deus com toda a força da nossa existência, com todo o ser, como Ele diz, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, para você querer que este Deus, que pode vencer tudo, esteja com você. O quanto você está disposto para você ter esse Deus com você? O que você está disposto a fazer? Como é que você está disposto a conduzir a sua vida para que esse Deus permaneça com você? Porque Ele é santo. Ele é santo, incomparavelmente santo. E Ele quer estar conosco. E então essa palavra significa, é aquele herói que veio para conquistar. Que quando ele entra numa batalha ou quando entra num jogo, não é para perder. Ele vem e vence simplesmente porque ele é vencedor. Ele é vencedor. Então Ele veio para conquistar e para resolver aquela situação. E é importante que nós queremos estar com eles. Eu estava pensando na minha época de colégio, quando nós íamos para uma temporada de jogos. Eu não sei se você já participou. Numa temporada de jogos, e nós íamos para jogar handebol. E na hora nós ficávamos ali, a equipe, ficávamos ali pensando, vamos torcer para que o nosso líder ele possa escolher o jogador, porque tinham o direito de escolher primeiro. E por quê? Porque quando tem esse tipo de jogo, quem ganha, para começar, você escolhe os melhores jogadores.
Então nós queríamos escolher os melhores jogadores, porque o jogador que nós queríamos lá para estar no nosso time, formar nossa equipe, aqueles que jogassem melhor, que corria melhor, que sempre fazia gol, que sempre conseguia driblar melhor. Então tinha todo aquele empenho para que nós pudéssemos ter o primeiro lugar. Nós estaríamos à frente para fazer a escolha dos jogadores. Então, da mesma forma, nós temos essa disposição e ficar torcendo e ficar desejando que esse Deus esteja conosco. Que esse Deus que é todo poderoso, Ele esteja conosco. Porque aí nos embates, ainda que o outro que estiver do outro lado parece que está sendo mais forte, ainda que pareça que as situações elas vão vir e elas vão te arrasar e vão até te levar à morte, Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele começar a agir, nada poderá impedir. Quando Ele começar a agir, a vitória é certa. A vitória é certa e nós temos a certeza disso. Agora, essa vitória, queridos, às vezes nós pensamos, essa vitória é só aqui. Às vezes perdemos um recurso, perdemos alguém, há dificuldades na nossa casa e pensamos que nós então perdemos, que Ele não venceu. Acontece que os caminhos do nosso Deus não são os nossos caminhos. Acontece que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Acontece que quando você está orando, eu não quero ficar doente. Imagina, eu missionário, vou pegar uma depressão, isso é uma derrota. Não, é um caminho que Deus está conduzindo a uma vitória que você não pode imaginar. Deus tem os seus caminhos para trabalhar na sua vida e conduzir você a algo que você não sabe, está oculto. Nem todas as coisas Ele pode mostrar para nós de imediato. Para Abraão Ele disse, levanta, comece a andar e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele não disse tudo. Muitas vezes Ele trabalha conosco com uma revelação progressiva. Então Ele te mostra que você obedece. Depois você obedeceu, Ele viu que você está pronta, creu, então vai levar você um pouquinho mais adiante. E assim você vai crescendo nele. Mas você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a permanecer nele, a ficar com Ele, porque Ele vai fazer a obra que Ele veio para fazer na sua vida. Amém? Ele veio, mas o fato é que se você permanecer nele e Ele permanecer em você, você pode contar que você vai passar por grandes experiências. Ele vai te conduzir a grandes experiências, a ser levado de repente a orar por situações ou por pessoas, ou ser levado para ministrar a palavra em situações que você não pode imaginar. Mas Ele vai te levar e o gozo vai ser grande, porque você vai saber, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Deus superou as minhas expectativas. Foi Deus quem fez. Eu de mim mesma não poderia fazer isso. Esse todo-poderoso Deus, que precisa ser o teu Deus e precisa ser, e Ele é o nosso Deus, é o Deus que Isaías, lá em 46:10, ele diz assim: eu sou o Deus que anuncio as coisas que vão acontecer desde o princípio, e nada muda, vai acontecer como eu falei, porque eu sou Deus. Ele é todo poderoso, pode garantir isso. Mas se mudar, mas se a pessoa desistir, mas Ele contempla tudo e Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele é o todo poderoso. É esse Deus que precisa ser o nosso Deus. Se Ele der para você uma palavra que vai acontecer algo, mas o meu pai desistiu, ele disse que não vai acontecer mais. Ele já sabia. E a palavra que Ele deu para você, Ele te assegura que é dessa forma que vai acontecer. Amém? Porque Ele é todo poderoso para sustentar e levar a cabo as promessas que Ele tem para a nossa vida. É o Deus todo poderoso também do Salmo 139. E no Salmo 139 ele diz que Ele nos chamou pelo nome quando nós ainda estávamos sendo formados na barriga, no ventre, quando estávamos sendo gerados. É o Deus que de longe conhece os nossos pensamentos, que perscruta o nosso caminho, que sonda o nosso falar. E Ele diz:
antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Deus Todo-Poderoso, Deus que criou todas as coisas, este precisa ser o nosso Deus. E aí, queridos, eu quero dizer para você que quando nós falamos, é esse Deus que eu tenho, eu quero ter esse Deus, precisa ser para nós assim, como 2 e 2 são 4. Não dá para ser 3,5, não dá para ser 3,9. Se você está com Deus, você precisa estar com Deus de fato. E Deus precisa ter a liberdade de estar com você de fato. Para isso, tem algumas regras. E aí, Sofonias vai para o próximo passo. Deus, Ele está com você e Ele é todo poderoso. E aí Ele diz, Ele te salva. É um Deus que veio estar conosco, não é só para nos socorrer, não é só para ser o nosso segurança, aquele que nos dá livramento e proteção o tempo todo. Ele veio para nos salvar, porque existe algo perdido, porque existe algo que se perdeu lá no Éden, como eu já disse. Então Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos salvar de nós mesmos, das nossas escolhas, dos nossos caminhos, porque depois da queda, depois daquele terrível acidente, nós ficamos terrivelmente sem controle, ficamos terrivelmente descontrolados, sabe? Quando o chip falha, não funciona mais nada direito, a ponto que Efésios capítulo 2 vai dizer que então nós passamos a andar segundo os desejos do nosso coração, segundo os nossos pensamentos e segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Então nos tornamos assim. E aí Ele está no nosso meio e Ele está conosco para nos salvar. Você tem permitido Deus te salvar? Você que tem ouvido a palavra de Deus, você que tem pedido oração, você que recebe oração, você que já foi curado, Deus te deu livramento de uma enfermidade ou de um problema sério, você foi abençoado, mas você ainda não está salvo, você ainda está correndo perigo. Deus é o Todo-Poderoso, você já acredita nele, mas você ainda não está salvo, você ainda está em perigo. Você precisa ser salvo. Você precisa dar crédito ao que a palavra de Deus ensina sobre a salvação, sobre como ter Deus permanente na sua vida. Ele veio para fazer morada, não é? Como eu disse lá desde o início, perdemos a comunhão com Ele e agora Deus vai começar a trabalhar com a humanidade porque Ele quer restaurar isso. O que é que Deus está fazendo? Tudo o que Ele está fazendo na nossa vida, a existência da igreja, missionários, pessoas que saem de seus países, deixam a sua família, ficam morando sozinhos, passam por várias situações. Jesus deixou a sua glória e veio habitar aqui, se tornou um homem, morreu na cruz, sofreu, foi escarnecido, foi humilhado. Tudo isso para quê? Porque Deus quer nos salvar, quer nos tornar renovados, íntegros, para isso. Então, quando nós vamos ler o livro de Sofonias, você vai ver que no capítulo 1, o homem, Israel naquela época, eles tinham aborrecido tanto a Deus, estavam pecando tanto, estavam sendo tão desobediente. Se você vai ver em Sofonias, no capítulo 1, de 3 e 4, Deus está dizendo assim, olha, eu vou destruir o homem. E aí ele começa do homem e passa para os animais e vai chegando até a vegetação. É um retrocesso. Ele diz, olha, eu vou destruir, porque eles têm pecado. Agora, queridos, Deus não tem prazer em destruir nada e nem ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus é um Deus que transforma, é um Deus que resgata, mas Ele não obriga. Ele trabalha, Ele nos chama, Ele nos atrai em amor. E Apocalipse ainda vai dizer que o Senhor Jesus, este que veio para toda esta obra de resgate, Ele bate a porta. Se alguém ouvir, se alguém abrir a porta, se alguém me convidar,
Ele está o tempo todo. Isaías diz: olha, todo o tempo eu estendi a minha mão, mas era um povo rebelde. E Sofonias diz que Deus quis fazer isso. E aí ele começa a profetizar: olha, Deus vai destruir, Deus vai fazer. Mas então ele está pregando na época ali do rei Joás, que foi aquele rei que promoveu toda aquela renovação, quando ele encontrou a lei, e ele quis deixar de pecar, que destruir os ídolos em Israel. Então, não, então agora nós vamos obedecer, nós vamos seguir a Deus. E eles obedecem por pouco tempo. Então, às vezes, nós recebemos uma bênção de Deus, nós vemos: Deus é maravilhoso mesmo, agora eu só vou obedecer a Deus, eu só vou fazer a vontade de Deus. E vai seguindo, e vai seguindo. Dali a pouco, você já não quer mais Deus. Dali a pouco, você já está seguindo os teus conselhos novamente. Dali a pouco, você já está fazendo a sua vontade. Dali a pouco, você já não tem mais tempo para estar indo à igreja, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E dali a pouco você está novamente naquele caminho das práticas. O que aconteceu? O que pode ter acontecido é o que Paulo diz: a palavra que você recebeu não foi misturada com fé. Você não desejou a presença de Deus verdadeiramente. Você o queria enquanto Ele pudesse te dar algo. Você não precisa de mais bênçãos, agora está tudo bem, então você já não precisa tanto ficar buscando a Deus, está tudo bem. Mas Ele não veio só para te dar bênçãos, Ele veio para ser a sua bênção, Ele veio para ser a sua porção, Ele veio para ser o seu ouro mais puro, Ele veio para ser a razão da sua existência, para habitar na sua vida. Mas então este povo aqui começa a fazer tudo errado de novo. Já tinham sido perseguidos, foram maltratados pela Babilônia, toda aquela dor. Então Deus permite novamente. Estão nesse caminho novamente, vai vir a perseguição de novo. Vai vir novamente as dores, vão vir novamente. E aí vem a Assíria, que os perseguiu, que oprimiu terrivelmente, e que fez com que eles ficassem oprimidos, saíssem, fossem levados embora. Que tristeza! Matou os reis, que assolação! Não precisava ter passado por isso, porque o que Deus faz permanece. O que Deus faz permanece. Mas se você não permitir que Ele faça, que Ele trabalhe na sua vida, às vezes nós temos pecadinhos ou pecados de estimação. Você ouve falar: perdoa, libera perdão, conserta. Mas se ele vier falar comigo, se ela vier falar comigo, você não toma o passo. Nós aprendemos que é nobre, e nós podemos ser nobre como foi nobre o nosso Deus. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem pecou fomos nós. Quem desobedeceu, quem transgrediu, quem não valorizou o Éden, tudo pronto, fomos nós. Mas Ele veio até nós. Ele veio até nós. Você está certo? Foi o outro que transgrediu? Você está certa? Foi o outro que transgrediu? Ok, seja nobre. Vá até lá, vá buscar, vá dizer: olha, eu quero permanecer em reconciliação com você. E não adianta dizer: eu já liberei perdão, mas é ele lá e eu aqui. Porque isso não é reconciliação. Ele nos reconciliou, Ele nos perdoou, e Ele diz: eu quero ficar no meio de você. Eu quero, não é só estar com você, eu quero ficar dentro de você. Isso é a salvação. O que Ele fez? Nos regenerou em Cristo Jesus. Pela obra do Calvário, Ele nos restaurou, perdoou o nosso pecado, nos restaurou e nos fez morada. Nós somos morada de Deus. Nós somos morada de Deus. 1 Coríntios, lá no capítulo 3, capítulo 6, ele vai dizer isso. Não sabeis vós, não sabeis vós, não sabeis vós que sois templo para a morada de Deus. Não sabeis vós. Você pode dizer: eu sei, eu sei, eu sei, eu sou morada de Deus. Eu sou morada de Deus, e foi Ele quem fez isso. Não fui eu, foi Ele quem fez isso.
Apesar de ter a minha participação, quando eu ergo minha mão, quando eu digo sim, quando eu creio, quando eu decido crer, e quando eu decido falar, vem Senhor e faz em mim o teu querer, todavia, a transformação de me tornar receptáculo, morada de Deus, vaso, cheio do poder do Espírito Santo, foi obra de Deus. Ele começou a salvação e Ele começou a trabalhar nas nossas vidas e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando costumes, e vai tirando cultura, e vai tirando pecados, e vai tirando marcas, vai tirando enfermidades, vai tirando complexos de inferioridade, tornando você capaz de ser conduzido por Ele. Então Ele é todo poderoso, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos transformar, e Ele diz, Ele se alegrará sobre você, Ele te renovará, ou seja, o seu relacionamento com Deus vai passar a ser um relacionamento de alegria, vai passar a ser um relacionamento de confiança. Amém? Você vai passar a ter confiança em Deus, porque antes disso nós estamos sempre temendo a Deus. Deus vai me castigar. Eu não sei se esse Deus me ama. Eu não sei se esse Deus... Mas Romanos capítulo 5 vai dizer assim, que através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. É tão bom quando você está em paz com uma pessoa, não é? Você está em paz, você chega e fala com ela com liberdade, você não tem barreiras, não tem limite, você sabe que você é aceito, você se sente aceito, porque você está em paz. Isto é estar salvo. Você está salvo na pessoa de Jesus, então você está em paz com Deus. E estando em paz com Deus, o seu relacionamento com Ele é renovado. Você se torna uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então você é renovada. Então você se achega a Deus com confiança. E aí você começa a entender, não, eu estou falando com Deus, que Ele é todo poderoso. Eu estou orando, ainda não aconteceu nada, eu não estou vendo nada, mas esse Deus é todo poderoso e no tempo dele Ele vai fazer. No tempo dele Ele vai fazer. E aí nós precisamos muitas vezes pedir graça para que Ele nos ensine a esperar. 3 anos, disse a missionária, mas eu confio nele. Eu sei que a palavra dele é a verdade. Eu não estou sentindo nada, o meu coração está uma pedra, mas eu sei que a palavra dele é a verdade. Uma hora ele virá. Sofonias 3,17 diz, o Senhor, o seu Deus, Ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. E aí nós vemos que o Sofonias, ele disse isso para o povo, falando de Deus no meio do povo, agindo no meio do povo, 600 anos antes de Cristo. Mas então chega a plenitude do tempo e Cristo, o próprio Deus, está lá em Israel, andando no meio do povo. E esse Deus ali presente, essa palavra que se cumpriu, nós começamos a ver o que é esse Jesus. Mulher que está para ser condenada à morte, sendo apedrejada, ele pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Então eu também não. Vá em paz e não peque mais. O outro está terrivelmente endemoniado, condenado a viver nos escombros, lá no cemitério, louco, e sabe-se lá o que ia acontecer com este homem, quantas pessoas ele iria atacar e destruir. Mas Deus, na pessoa de Jesus, chegou lá e disse, acabou, saiam dele. Repreendeu aqueles demônios e aquele homem estava perfeito aos pés de Jesus. Que Deus poderoso é esse, agora no meio do seu povo, agindo, como ele diz, ninguém poderia imaginar. Nós não podemos imaginar o que é vivenciarmos esse Deus agindo em nós, com todo o seu poder, com o que Ele quer fazer. Israel experimentou um pouco. Eles estão aqui no deserto, eles estão com fome, não tem Carrefour, não dá para comprar tanto pão, que se assentem em grupos.
tomou o pão, deu graças e multiplicou o alimento. Eles viram a sua glória. Eles viram a sua glória e nós também temos visto a glória dele. Você sabe o que é que Deus tem feito na sua vida depois que você entregou-se a Jesus, depois que você se tornou um salvo, depois que você começou a andar nessa aliança com Deus. Você só não recebe as bênçãos, mas você sabe que você é outra pessoa. Ele te transformou. Se você tiver a oportunidade, leia um livro, o nome é Tochas de Júbilo. Quem escreveu o missionário John Dacre, um livro de 1900, uma experiência que ele teve em 1960, no meio de uma tribo. E quando ele chega nessa tribo, na idade da pedra ainda, usavam pedra para cortar as coisas. E ele chega com o evangelho no meio deste povo. E o evangelho, a transformação que Deus fez nesta tribo, levou eles ali em Papua Nova Guiné. Eles foram levados à extrema, para a modernidade, para frente, sabendo se relacionar, passando a deixar de se degladiar, deixar de mortes, deixando de perseguição e de destruição, por causa da presença de Deus. É o que Ele faz conosco, transforma o ser humano. Deixa de perseguir as pessoas, deixa de ter raiva, ódio. É isso que Ele faz. A salvação dEle nos transforma. Ele renova a nossa mente. Você tem experimentado isso? A proposta do Evangelho, o que Ele vai nos dizer lá em Romanos capítulo 12, Ele diz: seja transformado pela renovação do seu entendimento. Seja transformado pela renovação do seu entendimento. À medida que você recebe a palavra e você começa a usar a palavra com fé, o seu entendimento começa a ser transformado. Logo você é transformado, as suas atitudes são transformadas e devem ser transformadas. Então o Senhor começa a se regozijar sobre você. Olha, meu filho, Ele está crescendo. Ele está crescendo, porque nós temos que crescer, queridos. Não podemos ser eternos bebês na fé. Não podemos ser. Hebreus diz que nós devemos desejar. Pedro, 2 Pedro diz que nós devemos desejar o leite como um bebê, mas nós não vamos tomar leite a vida toda. Hebreus já vai dizer que nós temos que ser líderes. E quando o Senhor vier a nós, e quando chegar o tempo, Ele tem que encontrar você já um líder capaz de fazer. Você passar 3 anos numa enfermidade, você passar situação e o Senhor te tira de situações assim, e você não aprendeu nada. Você passa por uma luta terrível, assolação, perseguição, seja o que for, e quando você sai, a situação acaba, você não aprendeu nada. Não está certo. Você não permitiu que Ele transformasse você. Não houve renovação do seu entendimento. Você pode pôr a mão aqui, vamos orar pela nossa mente. Ore pela sua mente. Fale com Deus. Deus, eu tenho recebido a Tua palavra. Eu tenho recebido, Senhor, eu tenho tido oportunidade de ser ministrado. Senhor, eu quero que o Senhor renove a minha mente, Senhor, porque eu preciso ser transformada. Eu preciso ser transformado. Senhor, eu reconheço, eu era um pecador, caminhando para a destruição, mas o Senhor me salvou. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, Deus. E agora, Deus, que eu estou em Cristo Jesus, Senhor, a minha mente precisa ser renovada, para que Deus haja transformação em mim, para que eu chegue à estatura do varão perfeito, que o Senhor deseja que eu seja, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor renove a nossa mente, e nós vamos sendo transformados, chegando à medida que Deus deseja que nós cheguemos, e Ele diz a medida de varão perfeito. Nós gostamos muito de citar Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Tudo que está acontecendo então é para o bem. É para o bem, para que nós nos tornemos segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, varão perfeito. Deus tem um propósito para a sua vida, amém?
Ele tem um propósito para as nossas vidas, estatura de varão perfeito, porque é este povo transformado que Ele vai vir para levar para nós estarmos com Ele para sempre. O plano, o propósito dele de nos resgatar, de nos levar de volta ao Éden, não vai ser frustrado. E nós vamos chegar lá totalmente restaurados, totalmente transformados, porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Ele é poderoso para fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Que a palavra de Deus transforme a nossa vida a cada dia e nos coloque na posição para servirmos a outros, tantos quantos o nosso Deus ainda quer alcançar. No nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.